Yellowstone não é só geyser, bisão e trilha turística. É um lugar onde a natureza parece seguir regras próprias. Um território gigantesco com quase 9.000 quilômetros quadrados de mata fechada, neve, montanhas e áreas onde turista nenhum consegue chegar. E é justamente nesses recantos mais isolados que as histórias começam. Durante décadas, guardas florestais, famílias em acampamentos de inverno e viajantes experientes guardaram silêncio sobre encontros que simplesmente não deveriam acontecer. Não é conversa de bar, não é lenda de internet. São relatos de gente que vive no mato, que conhece animal pelo som do passo, pelo cheiro no vento, pelo jeito que o mato balança. Mas mesmo assim, essas pessoas viram algo que não se encaixa em nenhum livro de biologia. Pegadas enormes, quase meio metro. Sons mecânicos e rítmicos no meio da noite. Figuras bípedes se movendo com inteligência, usando árvores e relevo como abrigo. E uma sensação que aparece em todos os relatos, sempre igual. A certeza de que tinha alguma coisa ali, observando. Prepare-se. Porque o que você vai ouvir agora não é bonito, não é heróico, não é aventura. É medo puro. História 1. O guarda florestal que não quis falar disso. O nome dele era Ethan Miller. Mais de 25 anos patrulhando as áreas mais remotas de Yellowstone. O tipo de guarda que conhece o parque como se fosse a própria casa. Ele já encarou o urso a poucos metros, já viu lobo rodeando acampamento, já encontrou turista perdido em hipotermia. Ele não era um homem impressionável. Naquele dia, ele cavalgava sozinho por uma região fechada ao público, perto de um vale com vegetação densa e pinheiros tortos. Era uma patrulha comum. Checar vestígios, trilhas, possíveis caçadores ilegais, até que o cavalo travar. E não foi nervosismo, foi pânico real. O animal tentou virar e fugir, como se tivesse visto um predador que ele sabia que não podia enfrentar. Ethan segurou firme, desceu do cavalo e olhou em costa abaixo. Foi aí que ele viu um cervo correndo desesperado pela clareira e atrás dele uma figura grande e escura, em pé, andando sobre duas pernas. A primeira ideia foi um urso, mas a criatura não se movia como um. Ela não corria em linha reta. Ela se escondia, entrava em moitas, sumia, reaparecia do outro lado, como se estivesse usando a vegetação como cobertura. Os braços pareciam longos demais, o tronco era largo demais, e o jeito de andar era calculado. Não era animal burro correndo por instinto, parecia um caçador pensando. Ethan ficou parado, não porque estava cansado, mas porque o corpo dele entendeu antes da mente. Aquilo não era um urso. Ele nunca registrou esse encontro oficialmente, nunca contou para os colegas, porque para um guarda com a reputação dele, falar sobre algo desconhecido seria jogar décadas de carreira no lixo. Mas anos depois, quando perguntaram diretamente, ele respondeu sem hesitar: "Não era urso, eu sei o que eu vi." História 2. O som mecânico de 26 segundos. Alguns anos antes, Ethan e mais 2 guardas caminhavam ao anoitecer em direção a um abrigo antigo, um daqueles lugares onde você só chega depois de horas andando no frio. O céu estava preto, sem lua, sem estrelas, só aquele tipo de escuridão que parece uma coisa viva. Eles estavam perto do abrigo quando ouviram. Não era uivo, não era rosnado, não era árvore rangendo. Era um som rítmico, constante, quase mecânico. Como se algo enorme estivesse respirando de forma artificial ou emitindo um sinal repetitivo. O som durou tempo demais para ser coincidência. Ethan, por hábito, contou mentalmente e depois confirmou no relógio. 26 segundos exatos. A origem parecia estar a algumas centenas de metros, dentro da mata. Na manhã seguinte, eles voltaram ao local. Vasculharam. Procuraram marcas, pegadas, galhos quebrados, qualquer coisa. Nada. Nenhuma prova. Mas todos ouviram, e todos lembravam do mesmo detalhe. A sensação de que aquilo não era a natureza. Era como se algo escondido ali estivesse tentando se comunicar, ou avisar. História 3.
O vale que gritou. Semanas depois, Ethan ouviu algo ainda pior. Ele estava em outra região do parque, viajando com um guia local, quando o vale inteiro foi tomado por um som contínuo. Parecia um coro de sofrimento, como se milhares de animais estivessem gritando ao mesmo tempo, mas não era um som natural. Era alto demais, profundo demais, e vinha de todos os lados. Não dava para localizar. Não parecia sair de um ser, parecia sair do próprio ar. O guia ficou branco. Ethan, que nunca admitia medo, disse depois que aquilo foi a primeira vez na vida que sentiu vontade real de largar tudo e correr. História 4. As pegadas que não podiam existir. Em outra patrulha, perto de um riacho congelado, Ethan e sua equipe encontraram marcas na neve. Quando viram, ninguém falou nada por alguns segundos, porque todo mundo entendeu ao mesmo tempo. Não era urso, não era lobo, não era alce. Eram pegadas enormes, nítidas, com cerca de 50 centímetros, 2 pés, 5 dedos, calcanhar marcado. A forma lembrava um pé humano, só que gigantesco. A profundidade das marcas indicava algo muito pesado. Pesado demais para qualquer pessoa, pesado demais até para explicar com alguém de bota. E o pior, parecia pé descalço. Eles seguiram as pegadas por alguns metros até elas desaparecerem em uma área de pedras e vegetação. Mais tarde, Ethan disse que aquela foi a única vez em toda a carreira que viu pegadas daquele tipo. E ele não esqueceu. História 5. Algo correu até a tenda. Um grupo de turistas experientes acampou numa parte remota de norte de Yellowstone. Era noite. O clima era seco. Eles estavam dentro da tenda, conversando baixo, com uma lanterna fraca, até que ouviram. Algo saiu da floresta e começou a correr direto na direção deles. O som era pesado, passos fortes, galhos quebrando, e o mais importante, não era 4 patas, era bípede. A coisa se aproximou rápido, como se fosse atravessar a tenda e destruir tudo. E então, parou. A poucos metros. Silêncio total. Nenhuma respiração, nenhum som de animal, nada. Eles ficaram imóveis, sem coragem de abrir o zíper. Passaram a noite inteira acordados, com o coração batendo na garganta. De manhã, saíram. As pegadas levavam até a tenda e paravam a poucos metros da entrada, depois davam meia volta e sumiam na floresta. Como se algo tivesse chegado ali, olhado e decidido que não era a hora. História 6. O acampamento de inverno e o trailer. Gary foi acampar no inverno com familiares. Dormiam dentro de um trailer estacionado numa área coberta de neve. No meio da noite começou. Batidas na lataria, passos rodeando o veículo, barulhos como se alguém encostasse o peso no trailer. Gary estava na parte de cima, perto de uma janela. Ele espiou. Nada. Olhou pela janela traseira. Nada. Mas os sons continuavam. A família não acendeu luz porque todos sentiram a mesma coisa. Se acender, algo do lado de fora vai saber exatamente onde eles estão. Eles passaram horas em silêncio, ouvindo o barulho e esperando o pior. Quando amanheceu, Gary e o tio foram os primeiros a sair e viram pegadas enormes na neve perto de uma árvore ao lado do trailer. Pegadas que davam voltas ao acampamento, atravessavam a estrada e desapareciam na mata. Algo ficou ali a noite inteira, rodeando. História 7. 4 figuras na neve. O vídeo. No fim de 2014, um vídeo gravado perto do Old Faithful viralizou. A cena começa normal, bisões andando na neve, o parque silencioso, até que ao fundo aparecem 4 figuras andando sobre 2 pernas. 4. Elas caminham em sincronia, longe das trilhas, numa área onde quase não há turistas no inverno. O vídeo termina cedo demais, antes de aproximar. Uns disseram que eram pessoas com roupas pesadas, outros afirmaram que não parecia humano. E o detalhe que mais incomodou quem viu, as figuras não se comportavam como turistas, pareciam patrulhar. História 9. O guarda florestal que foi seguido por horas.
Um outro guarda florestal, que nunca quis revelar o nome, contou que em uma patrulha de inverno sentiu algo errado desde o início. Não era medo comum, era instinto puro. Ele caminhava com esquis por uma trilha abandonada, visibilidade baixa, neve alta. De tempos em tempos ele parava, e sempre que ele parava, o som atrás dele também parava. Quando ele acelerava, os passos aceleravam. Quando diminuía, diminuíam também. Não tinha respiração, não tinha grunhido, não tinha barulho desorganizado. Era um ritmo perfeito. Depois de quase 1 hora, ele olhou para trás. Entre as árvores, a uns 40 metros, algo alto demais para ser humano ficou visível por 1 segundo. Ombros enormes, corpo largo, cabeça pequena em proporção. Não se movia, só observava. E quando ele finalmente chegou na estação, o som cessou, como se nunca tivesse existido. História 10.